Olá, bem-vindo ao Christian Life e esse é o nosso podcast, o nosso PodGod. Eu sou o Diego Castro. Eu sou o André Dias, bem-vindos ao primeiro programa. Hoje temos uma convidada muito especial aqui. Não só especial, é a nossa primeira convidada. Muito especial. Muito especial. Primeira convidada muito especial. Quem será? Quem será? Adivinha? Pam, 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 pam. Pararará. Jesus curou. Amém. Glória a Deus. Nós viemos de Portugal, que eu vim, Deus me mandou de Portugal, somente para liberar essa cura sobre sua vida. Ai, Vocês estão aqui mesmo de São Paulo? Vocês estão de São Paulo mesmo? Tudo bem? Carinho. Karina! Oi, gente! Bem-vinda! Bem-vinda, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado por ter vindo também. Obrigado. Vinda diretamente do Brasil Foi? há umas semanas. Uma duas? semana. Uma semana. Ah, mas ela mora aqui também. Ela foi lá só passear. Tirar onda. Um bom passeio. Um passeio de 5 meses. 5 meses a passear. Ei, bom. Karine, você veio falar o que com a gente hoje? Hoje eu vim falar sobre evangelismo. Muito bom, muito Por bom. quê? Muito bom. O que é evangelismo? Será? Explica lá aí ao pessoal o que é evangelismo. Na tua visão ou na visão que Deus te deu? Na visão da Bíblia, né? Oh, aleluia, é isso mesmo. Evangelismo é boas novas, né? Falar de Jesus fora da parede, das 4 paredes, né? Eu normalmente me movo muito na rua. Evangelismo realmente rua. Eu amo estar na rua com pessoas. Tanto no evangelismo programado, né? Quando a gente sai para evangelizar, mas sempre me movo quando eu estou em lugares, ambientes, deixo bem a vontade do Espírito Santo fazer. Então, seria isso, né? Evangelismo é falar de Jesus em todo momento é a hora de falar, né? Em todo lugar é a hora certa. Muito bom. E tens alguma abordagem assim especial que tu gostas de fazer à pessoa? Ou normalmente a pessoa aceita bem? Tenho, na verdade, assim, o que eu tenho aprendido com Deus, com o Espírito Santo, antes de um evangelismo, tem me ensinado muito ao amor, sabe? Eu sei que a gente carrega isso, eu amo, Jesus é amor, eu tenho que amar meu próximo, mas muitas vezes, no ato de querer evangelizar, eu preciso evangelizar muitas pessoas, né? Tô colocando pessoas específicas, mas, né, por não ter um entendimento, às vezes, a gente acaba tendo evangelismo, às vezes até tratando as pessoas como um objeto, eu preciso evangelizar. E muitas vezes, eu não vou nem precisar falar de Jesus, mas se a pessoa ela se sentir amada, né? Então a primeira abordagem é o amor. Eu tento sempre passar como ela é amada. E depois eu falo de Jesus. Então, assim, o que Deus tem falado comigo e me mostrado nos decorreres, né, do dia, das minhas experiências, é amar. E nós temos como exemplo o próprio Jesus, né? Ele nunca deixou de falar do pecado, mas ele, né, de exortar ou falar o erro das pessoas, mas ele nunca deixou de amar. Então, o amor de Jesus sempre transformou as pessoas, né? Nós temos muitos exemplos na Bíblia, aí, mulher samaritana, mulher do fluxo de sangue. Ele nunca deixou de apontar o pecado, mas antes de tudo ele amava essas pessoas e o amor constrangia a ponto das pessoas quererem esse amor. Então Deus tem me ensinado muito isso. Quando eu saio para evangelizar e até a minha própria vida, quando eu saio, eu peço para o Espírito Santo pessoas, ou ambiente mesmo, sabe? Me ensina a amar as pessoas acima de tudo, sabe? Porque quando a gente entende essa simplicidade do amor de Jesus, é muito mais fácil a gente chegar. E respondendo também, André, essa pergunta, eu sempre tento entender o ambiente, os ambientes. Sempre preparo o ambiente, digamos, se eu vou trabalhar, o meu local de trabalho é um local que eu deixo sempre em oração como um preparo. Eu sempre oro, Deus, prepare esse ambiente, porque eu não sei quem eu vou atender hoje. Então eu deixo para que eu possa estar sensível. E quando eu tô na rua, em lugares assim, eu quero estar pronto, sabe, para os ambientes. Porque é como uma guerra, né? A gente precisa se preparar para ela. E muitas vezes a gente não consegue ganhar as pessoas porque a gente não está preparado. E a gente às vezes também não percebe os ambientes que a gente está, né? E o Espírito Santo nessa nossa sensibilidade do evangelismo, de estar na rua e de entender ali, tipo, uma abordagem. Quando eu vou abordar alguém, eu tento conversar e me apresentar, sabe? Com a maior simplicidade e eu tento sentir momentos. Eu deixo alguns minutinhos antes de falar de Jesus diretamente, para mim ver o que o Espírito Santo ele vai me dizer daquele ambiente. Porque cada lugar é um lugar diferente, né? E nós sabemos que
o mundo jaz do maligno, então, assim, ele vai usar de várias estratégias, né? Assim como ele tem várias estratégias, infelizmente, para tragar as pessoas, o Espírito Santo de Deus também tem estratégias diferentes para cada tipo de ambiente. Então, eu acho que seria um ponto que Deus tem me levado a entender os ambientes, e a base de tudo sempre é o amor. Porque eu aprendi muito com isso, sabe? Eu sempre às vezes me frustrava quando eu ia evangelizar e não ganhava as pessoas para Jesus, ou não era bem recebida, assim, porque muitas vezes eu só queria evangelizar. Eu preciso ir. Tipo, sabe aquele eu, às vezes inconsciente? E, tipo, o que você quer, Espírito Santo? O que eu preciso falar para essa pessoa? Ou quem eu vou encontrar hoje? Então, esse ato, né, do relacionamento ali entre nós e o Espírito Santo, Deus, ele está preparando o ambiente, né? Ele está nos preparando, mas a gente precisa estar disposto. E o que eu vejo na tua vida, porque a gente conhece um bocadinho, é que tu fazes isso de um estilo de vida. Isso é que eu acho maravilhoso. Estou no meu trabalho, estou no supermercado, e se sentir, falo do amor de Jesus para a pessoa. Tipo, vocês não sabem, mas a Karine também é barbeira. Yeah. Então ela evangeliza a pessoa. Quando a pessoa aceita Jesus, ela não cobra o corte de cabelo, não. Mas ela trabalha com barbearia, e eu sempre ouvi tu a dizer: eu orei, eu falei de Jesus, eu fui ao supermercado, eu fui no comboio, eu fui no autocarro. Isso é muito fixe. Como é que... Conta pra gente como é que é as suas experiências onde você trabalha, no teu ramo. Então, na verdade, eu aprendi algo muito forte, que a unção, ela não pode ser transferida, sabe? Aquilo que você faz, ele não pode ser transferido. Isso, ele precisa ser gerado um relacionamento com Deus. Então, a nossa vida, ela precisa ter um relacionamento com Deus, né? Eu preciso carregar o reino de Deus. Eu acho que quando eu entendi isso, que foi em 2019, quando nós participamos da escola ISSM, o André está aqui, participou, foi uma virada de chave na minha vida. Tipo, reino de Deus, sabe? Eu sempre fui cristã, sempre amei Jesus, mas quando eu entendi relacionamento, reino de Deus, até porque o reino de Deus não cabe dentro da igreja, isso é muito forte. Quando eu comecei a entender, eu falei, uau, eu sempre tive esse meio que pezinho fora nas ruas, né, nos lugares, e esse meu jeitão, às vezes, de não tenho vergonha, assim, eu sou meio, né, André... Ele sempre brinca comigo, porque às vezes eu tento me controlar, mas é uma coisa muito natural já, né, que vem de, sei lá, de família. Então, sempre os ambientes de trabalho, eu sempre tento ser eu, sabe? Aquilo que eu sou com Jesus na igreja, esse relacionamento, sabe? Reino de Deus. Então, eu entendo que em todo lugar nós fazemos parte da grande comissão. E quando a gente entende isso, todo lugar precisa ser manifestado o reino de Deus. A palavra de Deus diz que Salmos 23, que é um salmo que acredito que todos vocês que estão ouvindo sabem de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente. O Senhor não é meu sabe, vai ver na Bíblia. Né, que Deus fala que seja feito na terra como é feito no céu. Aí você para pensar, como assim, cara? Como é feito na terra, como é feito no céu. Seja feito na terra como é feito no céu. Então, é simples, né? É trazer o céu, o reino de Deus aqui para a terra. E não é só na igreja. Não é só no culto de domingo. É em todo lugar. Então, o meu preparo de vida é a minha vida. Quando a gente tem esse entendimento, não é eu, Karine, evangelista, né, que estou evangelizando. É todos nós. É você que está ouvindo. É ter a tua vida em relacionamento com Deus e deixar o Espírito Santo te conduzir. Então, hoje, o meu palco principal tem sido a minha cadeira, né? Porque eu sou barbeira. Então, como a gente tem uma vida com Deus, um relacionamento, chega a ser natural. Você tá ali cortando e tal, vem um outro. Você vai sentindo o ambiente, né, que você tá. Né, para quem trabalha com pessoas, né, em outros ramos. E Deus já fez muita coisa na cadeira. Já tive clientes que aceitaram Jesus na cadeira. Já tive milagres que eu vi, tipo, sobrenaturais, então, de cura. Se não aceitar, tu cortas a orelha, corto. Não é? Okay. Já tive experiência de clientes chegarem de muleta, que fala muleta, né, André? E saírem andando perfeitamente da cadeira. Antes de eu cortar, né? Não tem como. Quando nós nos movemos, quando nós temos uma vida sobrenaturalmente natural, não tem como nós não manifestarmos o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é manifestado com sinais e maravilhas também. Exato. Então, quando você está num ambiente que você carrega, porque você já vive uma vida sobrenaturalmente natural, você é sobrenatural, porque Deus é sobrenatural.
Não tem como eu ver alguém do meu lado do serviço chegar com uma enfermidade e eu só olhar. Porque já não faz, tipo, já não é mais natural. Porque eu tenho o sobrenatural em mim. Então, muitas vezes acontece isso no meu trabalho. O natural é manifestar o sobrenatural, né? E é uma vida natural, né? Não é aquela coisa, né? Tipo, sabe? Cheio e fogo, fire. Não. Nós somos sobrenatural, porque o nosso Deus é sobrenatural. Então, quando nós carregamos essa verdade diariamente na nossa vida, não tem como nós não manifestarmos. É incrível porque, como eu disse, cada dia, em cada lugar, o Espírito Santo ele vai dando estratégia diferente. Então, vai ter dias que eu vou, às vezes, abraçar alguém. E aquilo que a gente carrega vai transformar. Vai ter dias que eu vou estar ali cortando o cabelo e eu vou ter uma palavra de conhecimento. E se eu não falar, depois eu que vou ser cobrada. Por quê? Porque a nossa vida ela tem que estar no altar, né? Então, acaba que é um estilo de vida mesmo, porque a gente entende o reino sobrenatural e a gente entende que é em todo lugar. Não é mais ali só... Como é que tu lidas assim com negas, não é? Que às vezes a gente vai para a rua e acontece, não? O pessoal está com pressa, ou apanha o comboio... Quando é desse caso, assim, a pessoa tá correndo, eu vou pegar o comboio... Mas como é que tu tratas em ti, não é? Tipo... Entra muito a questão... questão... Como é que tu recebes isso, não é? Como é que você se sente? Como é que tu Claro que, assim, vai muito da maneira que você aborda. Eu acho que vai entrar realmente a questão do ambiente. Se você não está preparado para o ambiente, dificilmente você vai aceitar isso de uma boa maneira. Por isso que quando eu falo do evangelismo nas ruas, eu preciso me preparar, eu tô indo para uma guerra. Se a gente parar para pensar que o inimigo ele tá fazendo, ele não parou. Tipo, ele tá fazendo. Tipo, existe uma guerra. Eu, como cristã, cada vez que eu saio de casa, em casa é fácil. Cada vez que eu abro a porta e saio de casa, eu tô indo guerrear. Por mais que eu não fale, talvez, de alguém. Eu tô entrando em lugares que o inimigo tá. Então, a palavra de Deus fala, onde eu pisar a planta dos meus pés é minha por herança. E não é, Deus, aqui eu quero esse lugar, é meu. Não, é em todo lugar. Se todo cristão entender isso como uma verdade, todo lugar é meu, uau! O inimigo não tem poder. Se a igreja do Senhor entender a autoridade que nós temos, o poder que existe em nós, não tem como o reino de Deus não ser manifestado, não tem como não crescer. Então, quando eu recebo um não, digamos, vou evangelizar, estou na rua e já recebi muitos não. Qual a motivação que eu fui falar, sabe? É a questão do amor que eu falei. Eu quero amar. Simplesmente amar. Se aquela pessoa, por mais que ela me deu um não, ela se sentiu amada no modo que eu abordei ela, uau. Não foi invasiva, tipo, porque tem gente que, não, eu tenho que falar. Não, você não quer aceitar Jesus? Se você não vai aceitar Jesus, você vai pro inferno. Eu já tive essa experiência, e a gente sempre tem. Quantas vezes eu evangelizei quando eu era mais nova e, tipo, nossa, eu saía frustrada, triste, falava, nossa, o que eu fiz de errado? Porque Era na força. Na força. E quando a gente tem a palavra de Deus ela é maravilhosa, porque ela nos ensina a tudo. A palavra de Deus fala, não é por força, não é por violência. Então, tipo, quando você lê a Bíblia, você tem entendimento, não tem como você não voltar para a palavra de Deus, porque ela é nosso guia, ela é nosso manual. Então, assim, eu recebi um não, mas eu entendi. Uau! Por qual motivação eu fui? E a minha motivação vai resplandecer o meu sentimento. Se eu realmente amei aquela pessoa... Não só, tipo, eu não ganhei ela para Jesus, eu levei um não. Mas eu amei ela. Eu sei que ali foi gerado um fruto. Por mais que ela me deu um não, por mais que ela virou as costas para mim, o modo como eu abordei, isso vai significar muito também. O evangelismo, ele vai além de você falar somente de Jesus. São os seus atos, são o jeito que você trata alguém. Ninguém quer ser tratado como objeto ou como mais um. A gente sabe que tem muita gente que está falando de Jesus. E glória a Deus por isso. Independente de como seja, é importante que estão falando de Jesus. O nome de Jesus está sendo evidenciado. Mas muitas vezes, se eu não tiver um bom preparo para evangelizar, principalmente nas ruas, nos lugares, é muito perigoso eu me frustrar e eu talvez travar algo na vida de pessoas, se eu não souber abordar, se eu não amar. Então, sempre quando eu vou evangelizar, eu sempre olho para Jesus, eu sempre tento passar isso para as pessoas, eu falo, gente, não pode ser só na emoção. Ame, simplesmente ame. E conforme você caminha, se tu vai para um evangelismo, você tá num comboio, deixa o Espírito Santo, sabe? É uma conversa entre nós, entre eu e o Espírito Santo, quem você quer encontrar hoje? Ou, tipo, prepara um ambiente, sabe? Eu tô aqui disposta, porque eu vejo, assim... É algo que eu tenho percebido que muitas pessoas na igreja, elas dizem sim para Jesus. Isso é maravilhoso.
Mas o sim não é suficiente. Eu preciso estar disponível para viver. E a disponibilidade, ela requer renúncia da nossa vida. Para quem ama evangelismo, para quem está indo para a rua, vai existir uma renúncia. Porque a gente precisa estar disposta para viver tudo aquilo, levar um não, sabe? Tá disposta de você estar pregando, e no final a pessoa respondeu, não, mas eu sou ateu. Tipo, eu não quero mais saber. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu pregar mesmo Jesus na cadeira da barbearia e na rua, evangelismo. E a pessoa deixar eu falar e falar e falar. Você teve uma experiência numa paragem de autocarro? De autocarro, eu só tive uma experiência e é engraçado. Que não falei de Jesus. Foi uma experiência que eu tive. Eu tava no autocarro. Autocarro não. Desculpa, no autocarro eu tive várias. No comboio. Né? Comboio, no metro, né? No comboio. Que eu entrei no comboio e eu era no metro, na verdade. E a minha paragem era muito rápida. E meu coração, eu olhei um rapaz que tava perto, sentado em um tal lugar. E meu coração começou a queimar, tipo, eu falei, cara, não vai dar tempo de eu falar de Jesus, porque eu já vou descer, tipo, eu tenho que descer, mas ele precisa entender que ele é amado. Porque a palavra de Deus fala, né, uns plantam, uns regam, mas Deus vai dar o crescimento. Então, eu creio que essa pessoa, alguém tá regando, ou alguém já ganhou para Jesus, né? Então, quando a gente entende essa participação do reino, a gente também não se frustra quando a gente leva um não. Porque você semeou. Então, talvez em uma outra oportunidade, né, outra pessoa vai vir e vai falar de Jesus, e quem sabe, né, aquela outra pessoa... A gente tem que fazer o nosso papel, seja em que etapa for, a gente faz a nossa parte. Em todo momento. E eu rasguei um pedaço de papel que eu tinha na bolsa, eu escrevi uma palavra ali que Deus me deu, e falei o quanto ele era amado. Quando a porta abriu, eu saí correndo, joguei no colo dele, assim, e saí. Então, assim, depois eu fiquei olhando ele, assim, ele olhou, tipo... O gajo pensou que era o número de telefone. No mínimo. Mas eu senti muito ali, ele tava muito abatido. Então, assim... Eu entreguei uma mensagem pra ele, tipo, não falei, mas de uma forma ou outra, né, eu tentei passar a mensagem de Jesus, assim. Tipo, eu tive várias experiências muito loucas com Jesus. Conta aí uma dessas situações assim, doidas para o pessoal. Olha, a última antes de eu ir pro Brasil foi essa da... Posso contar da barbearia? Pode. Eu tenho um cliente que... ele entrou de muleta na barbearia, né, esse é um segundo cliente, ele entrou de muleta. E teve dificuldade para sentar, e eu, na hora, o Espírito Santo já começou a me incomodar, e não tem como, é mais forte do que a gente. E eu comecei a olhar pro pé dele, ele, assim, em muletas, ele sentou, e é um cliente meu, já era um cliente meu, e eu dei aquela meia volta, né, tipo, e aí, como que eu falo agora, né? Confiança, né? É a questão do ambiente, né, eu vou sentir no ambiente, vou ver se ele vai me dar liberdade e tal. E eu falei assim, olha, eu creio em Cristo, ele já sabia da minha fé, porque eu deixo bem claro para todo mundo da minha fé, então todo mundo sabe que eu sou cristã, não nego e... Eu corto o cabelo na fé. Na fé. E eu perguntei para ele, eu falei assim, olha, eu perguntei o que aconteceu, ele me falou que ele tinha sofrido um acidente, ele era bombeiro aqui em Portugal, e ia ficar um tempinho em casa, né? Ia passar pelo médico e tal, pra ver se ele ia precisar fazer cirurgia no pé e tal. Foi uma rompedura no pé. E eu perguntei, olha, eu creio muito que Deus pode te curar aqui. Se você deixar, eu queria orar por você. E ele falou assim, pode? E ele deixou, eu orei ali, foi uma oração bem simples. Eu perguntei se eu podia tocar no pé dele, ele falou que eu podia. E ele ficou meio sem jeito. Eu nem tinha começado o corte, não tinha colocado capa nele. E os outros barbeiros cortando cliente ali, cortando cabelo. Os pessoas assim, vai cortar a unha do cara. Né? Não, o pessoal fica olhando, né? Não tem como, né? Mas assim, eu tentei fazer... E erro corta ou não? O gajo está a olhar Eu tentei ser mais assim, tipo... sigilosa, assim, pra não causar um escândalo, sabe? Exato. E fui, eu orei, ele sentiu, eu senti queimar a minha mão e eu orei. Acho que eu orei uma vez só por ele. E... Peço desculpa. E aí... Eu vi que ele ficou em choque, porque eu olhei pra ele, assim, ele tava sentado e ele tava em choque. Eu falei, e aí, você sentiu alguma coisa? Ele falou, senti uma coisa estranha aqui, meu pé tá queimando. Não sei o quê. Eu falei, cara, eu creio que Deus te curou, isso é sinal do poder de Deus. Daí eu falei, levanta aí, quero ver se você consegue andar. Aí ele andou pela barbearia, já não sentia mais nada no pé. No fim, ele saiu sem muleta. Esqueceu, eu preciso pegar uma água. Deixou lá a muleta. Deixou a muleta, agora fica pra você. Fica aí pra você e tal. A Karina já tem lá um espaço só para eu filmei, esse daí eu tirei foto, filmei o antes e depois ele andando pela barbearia, e ele, o que você fez aqui? E não sei o que. Eu falei, cara, foi Deus que te curou. E ali eu falei do evangelho simples de Jesus, ele não aceitou Jesus, ele acredita em Deus, mas, né, não é a fé mesmo do aceitar.
Mas eu sei que esse milagre gerou algo muito forte nele. Pois. Então, assim, eu creio que talvez eu, mais pra frente, fale novamente Jesus ou outra pessoa, ele já vai saber quem é esse Jesus. Uau, esse Jesus é o que me curou lá na barbearia. A semente foi lançada, né? E foi incrível, assim, e todo mundo ficou meio assustado na barbearia. O meu chefe é ateu, o meu ex-chefe era ateu, agnóstico, então foi bem difícil, porque é um ambiente, né, que ninguém acredita em Deus. Então, e é isso aí. Olha, eu lembro de uma história, quando a gente esteve na escola, de tu e eu acho que era com a Marina. Era a Marina e E a Susana. A Susana, ou a Andreia, qualquer coisa assim. Acho que era, De uma paragem de autocarro. Conta lá essa história, Henrique. Então, a gente estava vindo pra escola, né? Isso era bem cedo, umas 7h30. Era lá em Lisboa. E tava eu e mais 2 colegas da escola que a gente fez. E a gente parou. Na verdade, foi 2 momentos, né? Porque a gente parou, tava com fome. E foi a mesma coisa que eu acabei de compartilhar do autocarro. Do comboio, desculpa. Fui comer um lanchinho rapidinho. E na hora eu queria falar de Jesus. Eu também escrevi um bilhetinho, deixei ali, entreguei pra pessoa. E eu vi já que ele estava fazendo alguma coisa. E nisso a gente saiu pra pegar o comboio. Não, pra ir pro carro. Só que nessa ida pro carro a gente passava por uma paragem de autocarro. E tava uma fila muito grande, né? Era cedo, então o pessoal ia trabalhar. E a gente ia ter que esperar a nossa colega chegar pra nos apanhar, né? E nisso que ela ia chegando, tipo, e tinha uns minutos. Eu olhei pras meninas ali, eu senti o ambiente, ela também, as meninas. Falei, cara, vamos falar de Jesus na fila. Vamos falar de Jesus, né? Aqui nesse lugar. Não perder tempo. Tava sentindo muito de falar de Jesus. E as meninas, tal, tipo, querendo, mas tava um pouquinho com vergonha. Eu falei, que vergonha. Porque assim, não é que eu não tenho, eu tenho vergonha, gente. Quem me conhece pessoalmente diz que não. Mas muitas vezes é ousadia, porque assim, sabe quando você faz e você não vai olhar pra trás? Tem que fazer, entendeu? Senão você nunca vai experimentar. Então, assim, muitas das vezes o meu ato de evangelismo é a ousadia, tipo, eu vou, nem que eu tenho que passar vergonha, entendeu? Se eu levar um não, eu volto, entendeu? Então, o não eu já tenho, então se eu ganhar mais um, só vai ser mais um. Então, quando a gente olha meio que desse lado assim, a gente acalma também, sabe? E aí, a gente tava na fila, e eu comecei a ir e tal, e Deus me direcionou nisso da fila, para 5 meninas que estavam junto. E ali a gente pôde falar de Jesus para elas e entender o coração delas, acima de tudo, e orar por elas. E depois a gente falou do Evangelho Simples, nisso eu chamei as meninas. E no final da conversa ali, elas conheceram Jesus e eu fiz o convite da salvação, né? E as 5 aceitaram Jesus e foi muito sobrenatural e foi muito rápido também, porque eu falei assim, cara, daqui a pouco o autocarro chega, a fila vai andar, e, entendeu? A gente tem que fazer, e Espírito Santo, come on, please. Você imaginou elas entrando no autocarro, você aceita Jesus? Eu já ia fazer assim já, e as 5 aceitaram Jesus e foi incrível. E a gente chegou na escola nesse dia já queimando por Jesus, já contando testemunho, e foi incrível. Porque foi 2 momentos, né? Um a gente plantou, outro a gente colheu, se a gente for ver, né? Porque eu plantei lá no café, dando um bilhete falando de Jesus, porque tinha que ser rápido. Então, de alguma forma, ou eu plantei ou eu reguei ali, né? Porque a gente nunca sabe, às vezes a pessoa já ouviu de Jesus. Já ouviu. E no outro, nós colhemos, né? Os frutos, e foi muito bom, foi uma experiência incrível e... Uau! Foi muito bom. Muito legal, muito legal. Mas tem mais experiências dessas aí, né? A Karine já passou por algumas aí, mas tantas. Muitas. Eu conheço algumas, ela deve ter mais, né? Mais uma pergunta também, que provavelmente as pessoas que estão nos assistindo também devem estar se perguntando. No teu local de trabalho, que muita gente também deve passar por isso, como é que os teus colegas de trabalho reagem a essas tuas atitudes de evangelismo, de apresentar Cristo para as pessoas, no caso, clientes? Como é que eles reagem? Como é que eles aceitam ou não aceitam? Como é que é o ambiente? Fala pra gente. Provavelmente muita gente já passou por isso ou quer fazer um trabalho, às vezes não tem coragem, não tem essa ousadia, né? E conta a sua experiência, que a gente pode estar encorajando outras pessoas também. Então, eu já trabalhei em ambientes, em barbearias que... Eu trabalhei em ambientes diversos, né? Que todos os barbeiros eram cristãos, a ponto de trabalhar nessa última que era tudo ateu. Então, eu tive o extremo dos 2 lados, né? E também já trabalhei em barbearia que um pouco era e um pouco, sabe, meio a meio. Então, eu tive que aprender com várias experiências, né? Porque você está num ambiente que todo mundo é cristão, glória a Deus, vamos falar de Jesus. Era muito bom trabalhar nessa barbearia que eu atendia os pastores, só era
só recebia. Então era muito bom, mas aí quando tu começa a crescer e, né, na maturidade e pedir também experiências com Deus, a ousadia vai te dando experiência, né? Então às vezes as pessoas olham de fora, nossa, mas como que a Karine teve essa experiência, como ela, sabe, faz isso? É a ousadia. A ousadia, ela vai te dar mais experiência. Eu não vou ter experiência se eu não for ousada, né? Eu lembro, só abrindo um parênteses, quando a gente estava na escola, o pastor Luiz Hermínio falou uma palavra para mim, acho que o André lembra, uma experiência que eu tive com ele ali, com os alunos, e ele falou para mim assim, olha, as pessoas ousadas, né, elas experimentam coisas que muitas pessoas gostariam. Então, muitas vezes, não é olhar o que o outro fez. É tipo, entender que o espírito que habita em nós é um espírito de ousadia. E pronto, acabou. Quando eu entendo a palavra de Deus e as verdades da palavra de Deus, não tem como eu não me mover. Porque quando vem a vergonha, eu falo, opa, mas o Espírito está em mim, é ousadia. Ajuda aí, Espírito Santo. Exato. E ali tu vai pedindo, você vai pedindo. E o Espírito Santo, ele vai dar momento certo, sabe? Talvez para mim ali, orar para uma perna para crescer, ou alguém que entra de muleta pelo nível das minhas ousadias, Deus falou, ela tá pronta para orar. E tem pessoas que talvez no ambiente ainda não tiveram oportunidade, Deus vai dar outros tipos, né? Então, Deus também vai nos preparando para coisas maiores. Então, eu preciso primeiro dar o primeiro passo. Então, em ambiente de trabalho, nesse último, que era todo mundo ateu, a primeira coisa as pessoas precisam saber que você crê, que você é cristã. Porque muitas vezes a gente tem medo até mesmo de falar que é cristã, porque o fulano vai falar, porque vão agir como preconceito comigo. Whatever. Eu não vou deixar de falar de Jesus. Eu não vou deixar de manifestar aquilo que eu acredito, sabe? Todo mundo fala que tem princípio, então eu também tenho. E pronto. Então, quando a gente precisa ser filhos ousados. A natureza clama para que os filhos se levantem e se posicionem. Romanos 8:19 diz. Então, cadê os filhos? Então, eu tenho um pensamento, vê lá se vai de encontro ao teu, sim. que eu penso assim, se é bom para mim, é bom para os outros. Yes. Pensas nisso ou Total. não? É aquela coisa assim, que é tão gostoso, a gente quer compartilhar, porque, uau, se todo mundo sentisse esse amor, essa alegria que... as pessoas falam, nossa, eu fui pra balada, eu fiquei feliz a noite inteira. Eu falo, cara, eu vou eu sou feliz com Jesus, eu vou pra um culto, eu pulo, e grito, e ainda não tenho ressaca. Olha que maravilha. Então, não tem coisa melhor, né? E lembras-te. E lembro de tudo. Então, assim... Não tem coisa melhor. Quando a gente começa a ver essa simplicidade de viver para Jesus, não tem como eu não falar de Jesus. Talvez, e daí vai entrar o point, né? O ponto de ousadia, tempos, né? Porque a gente não pode ser imediatista. Digamos, uma pessoa nova na fé, ou uma pessoa que está caminhando e tem vontade. Pede para o Espírito Santo. Ora pelo ambiente de trabalho, sabe? Eu acho que a preparação dos ambientes é muito importante. Eu estar preparado no meu relacionamento com Cristo. Então, para você que está ouvindo, e você talvez tenha um ambiente meio difícil de lidar, talvez as pessoas saíram frustradas de igreja, porque sempre acontece isso, trabalhar com pessoas que vão falar só mal de igreja, ou que nem conhecem Jesus, eu te desafio a orar pelo ambiente, sabe? Pede para o Espírito Santo te dar a sensibilidade do ambiente e tenha o teu relacionamento com Deus antes também de chegar ao teu trabalho, sabe? Não queira já chegar falando de Jesus. Seja Jesus em você. É a primeira coisa que eu falaria. Seja Jesus, sabe? Viva a oração que você ora. Simplesmente viva, sabe? É algo que Deus tem me confrontado, é viver aquilo que eu oro. E Deus, o que o Senhor quer que eu seja? Não o que eu quero fazer. Quem o Senhor quer que eu seja em 2022? Como filha. Então, o primeiro ponto para essas pessoas que talvez estão no ambiente de trabalho difícil é orar pelos ambientes, sabe? É caminhar, às vezes a pessoa trabalha no mercado, numa barbearia, um cabeleireiro, um escritório, sabe? Eu vou no banheiro e ali eu tô falando em espírito, começa a orar em línguas baixinho, começa a sentir os ambientes, faz uma semana isso, na outra semana você fala, Espírito Santo, me dá uma palavra de conhecimento para alguém hoje, em algum momento de uma conversa, e na outra semana você vai ativando o teu espírito novamente, você vai caminhando pelo teu ambiente de trabalho, daqui a pouco alguém senta com você no café, e sem você perceber, a pessoa tá abrindo o coração para você, e ali é uma oportunidade de você, através do teu jeito, falar de Jesus com amor. Por mais que a pessoa não aceita Jesus ali na hora, você já tá começando a cuidar de alguma coisa, sabe? Do reino de Deus. Pessoas, para quem trabalha com pessoas que são fixas, escritórios, né? No meu caso, são pessoas que sempre estão rodando, né? Todo dia eu atendo pessoas diferentes. Né? Mas no meu ambiente de trabalho, eu que trabalho com pessoas que não acreditam em Jesus, assim, eu nem falo mais de Jesus, sabe? Eu manifesto Jesus no ambiente mesmo, sabe?
Eu cheguei a um ponto, para vocês que estão ouvindo entenderem, são ambientes diferentes. No meu caso, eu trabalhava com pessoas que eram ateus, agnósticos. Meu chefe falava, sou agnóstico, não acredito em Deus. E às vezes eu atendia alguma coisa, um cliente agradecia, eu falava, graças a Deus. E ele falava, não, graças a mim. Então, tipo, tá sabendo? Tipo, totalmente diferente. Então, chegou um ponto que por mais que meu chefe vinha em mim, e não, eu não vou deixar, não. Às vezes até meio que brigava, assim, saía um pouquinho, sabe? E eu falei, cara, não, chega. Eu não quero mais discutir com o meu chefe sobre Jesus, sabe? Ele vai falar, vai chegar uma hora que eu venci ele, tipo, no ato de, tipo, eu não vou deixar de falar de Jesus. Eu não vou temer homens, sabe? Eu vou temer o que Deus quer. Se Deus mandar eu falar, se eu for demitida, eu vou ser demitida falando de Jesus. Tá sabendo? Porque eu sei que Deus nunca vai fechar uma porta e vai deixar... Tipo, ele vai abrir outra. Então, essa consciência simples, renovação de mente que a gente precisa ter diariamente, que faz com que a gente tenha experiências incríveis com Deus, faz com que a gente queira passar para todo mundo esse amor, e aí você tá ganhando a galera para Jesus, você começa a ver pessoas chegando perto de você que você não tá entendendo, e você fala, uau, quero mais. Não tem como a nossa fome não aumentar. Então, tipo, ter essas experiências, sabe? Então, chegou um momento no meu serviço que era Deus começou a ser manifestado através de milagres. Através de clientes sendo curados na minha cadeira e meu chefe vendo, os barbeiros vendo. Então, assim, aceitaram Jesus? Até hoje não. Acredito em Jesus? Talvez. Porque viram coisas dos próprios clientes falando, sabe? E clientes que não acreditavam em Jesus, mas, tipo, experimentaram Jesus de alguma forma, sabe? Exato. Então, assim, tem ambientes e ambientes. Se você trabalha com uma pessoa que talvez conhece Jesus, ou são pessoas cristãs, mas talvez às vezes não tem princípios, né? Porque assim, nem todo mundo que tá na igreja é igreja. A gente tem que ser realista, né? Isso é Bíblia. Joio e trigo, lobo no meio de ovelha. Então, a gente tem que ser pontual. A gente precisa ter maturidade para falar e entender. Mas quem eu tô sendo? Who I am? Ai, que isso? louco. Quem eu estou sendo? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para você que está no ambiente. Quem você está sendo? Qual o teu relacionamento? Relacionamento não se transfere. Isso é construído na intimidade com Deus. Então, para você que tem ambiente, todos nós somos evangelistas. Todos nós fazemos parte da comissão. Sabe? E conforme você vai experimentando, Deus vai te direcionando pro teu ministério, né? Para aquilo que você foi chamado, para a esfera que você foi chamado, né? Se você às vezes é um business que está dentro da empresa e tem vontade de ter seu negócio, né? E está vendo que você tem potencial, às vezes você vai ser um cooperador e pro reino de Deus, né? Nada impede de você estar evangelizando. Esse é o ponto, sabe? Todos nós somos, mas nem todos nós estamos disponíveis. Se nós não estivermos preparados para a oportunidade que Deus nos dará, no momento ela vai passar e nós vamos nos aperceber. É correto? É isso que você estava querendo falar também? Sim. Que nós temos que estar à espera, preparados para que quando acontecer a oportunidade, a gente faça um checkmate. Yes, é isso. Mas às vezes as pessoas querem estar preparadas, Deus dá uma oportunidade, mas ela simplesmente... E muitas vezes eu quero, mas eu não tô tendo o meu relacionamento, sabe? E isso é muito forte. A gente tem que, principalmente para o nosso tempo que a gente vive hoje, que é um tempo muito de tecnologia, e é muito bom, né? Hoje, olha aqui, a gente tá podendo falar de Jesus e essa transmissão vai para o mundo inteiro. Isso é maravilhoso, Exato. Sabe? É uma ferramenta incrível para a gente falar de Jesus. Mas eu também acredito que a geração hoje, a nossa geração, acaba que deixa de lado, sabe? Preciso ler a Bíblia, cara. Preciso entender. Porque se eu entender a Bíblia e ter a leitura, e ter a Bíblia em mim e no meu coração, porque a palavra de Deus fala, guarda a palavra no coração. Em momentos assim, nós vamos estar sempre preparados, tanto pro não, quanto pro sim, quanto para falar de Jesus para alguém, sabe? E as oportunidades vão vir todo momento, porque todo momento é o momento de falar de Jesus, né? É a questão de você estar pronto, disponível e entender, né? São pontos, são principais. Entender para que eu fui chamada, entender o meu relacionamento com Cristo, entender os ambientes que eu tô, sabe? Pedir para o Espírito Santo me dar a palavra de conhecimento, porque às vezes a gente quer, mas a gente não pede, ou não sabe pedir, ou pede errado, sabe? E a Bíblia tá aí para instruir a gente. Então, exatamente. O principal, leia a Bíblia, gente. Oração e Bíblia. Pode God. Pode God. Não. Força.
Então vamos fazer aqui um jogo contigo que a gente costuma fazer, que é É o nosso momento Pod Gods. É o o momento. momento Pod God. Se Ok. pode ou não pode. Ok. Muito bom, muito bom. Então, Eu só respondo pode, não pode. Isso? Sim ou não? Pode, não pode? pode justificar Yes, assim, no. Pode justificar numa frase. numa frase. Então, Então vá, bora lá. tô pronto. Tens alguma coisa assim? Ah, Ananás já na que estamos a pizza, falar de não? evangelismo, vamos lançar aqui uma pergunta. A pessoa pode ir para a rua fazer o evangelismo simplesmente só porque ficou entusiasmada num culto e vai para a rua do jeito que tá. Pode ou não pode? Pode. Ok. O importante é falar de Jesus. Amém. Queres fazer aquela pergunta da pizza? Não. Pode? Nossa. Estou com O medo palco dessas é seu. perguntas, gente. Então é assim, agora vou variar. Deixa lá ver. Pêssego na pizza, pode ou não pode? Pêssego? Sim. Não. Não pode. Não pode. Abacaxi ou ananás na pizza, pode? Pode. Pode. Azeitona? Pode. Misericórdia. Na minha pode, gente. O crente ficar devendo lá na cantina da igreja ou no cafezinho da igreja, pode ou não pode? Não pode. Não pode. Ouviram, né? Não pode. Não pode. Nem o pastor, hein, pastor? Não. Nem você que Nem é você da líder. cantina que tá servindo. Exatamente. Nem comer de graça. Que maldade. Ô, André, lembrou de alguma coisa aí? Não. Não pode. Não. Achei que ia ser mais difícil essas perguntas. Orar por um enfermo muito enfermo. Pode ou não pode? Pode? Aquele cadeira de rodas Pode. que não se levanta desde a nascença. Pode. Pode? Pode. Já oraste assim por algum? Já. E levantou ou não? Não. Aí, Mas orei. Mas oraste. Exatamente. É isso. É isso que eu gosto de ti. A tua ousadia. Ousadia audaz. Orar pelos mortos. Ou aquela pessoa morreu, vamos lá orar por ela. Pode. Pode. Se o Espírito Santo está te conduzindo, pode, com certeza. Exatamente. Exatamente. Mais algum pode ou não pode? Facebook na igreja. Pode ou não pode? Na igreja? Sim, estar a ver. Se estiver vendo. Não pode. Não pode. Jovens, ó. Não pode. Jovens. Ah, no meio do culto, no meio do louvor, momentos de adoração, a pessoa sacar do telefone ou do telemóvel, abrir o Instagram e ficar fazendo stories, e filmando para postar. Pode ou não pode? Eu diria pode e não pode. Ok. Eu acho que é aquilo que te traz distração. Talvez a minha orientação é tira umas fotos, depois você posta. Faz uma filmagem rápida. E depois que acabar o culto, daí você faz os seus stories. Não perca a sua concentração. Fazer umas fotos, né? Eu normalmente tenho isso. É igual uma viagem, né? Eu prefiro hoje curtir a viagem, tiro muitas fotos, faço vídeos e fico off. Aí volto, depois eu posto tudo. E ainda consigo até me organizar melhor, né? Porque daí fica mais organizado. Porque quando eu ia postando direto, ficava tudo desorganizado. Nem eu entendia os meus stories. Ok. Eu ia fazer mais uns pode ou não pode, mas é Queres meio fazer? é meio sinistro, meio É sinistro. tan. Vamos lá. Eu não vou perguntar não, fica pro Vamos lá. Fica pro próximo. Em Fica pro off, próximo. em off, Em off a gente fala. É isso. Muito bem, Karina. Finalizamos o nosso Pods ou não pode? Pod Gods. Exato. Foi muito interessante. Muito bom, muito criativo, difíceis. Muito essas difícil. perguntas. São perguntas muito, muito profundo. muito Pelo menos o profundas. pessoal já sabe quando for me levar pra comer uma pizza. Já sabe. Pêssego, Ok, Pizza, pêssego não, pizza. o resto pode quase tudo. André, pizza? pizza. Pizza. Isso aí. Pizza aqui pode ser pizza ou pode ser uma pizza também nas crianças, né? Quando eu cheguei aqui em Portugal, tudo uma pizza. É o pessoal do Porto que fala mais assim, Mas né? pisa é pisa ao pé dele. Não, é Não? mesmo levar mas uma isso é lá do sarrafada. norte aqui. É, não. lá, é, Pisa mas o pessoal do ou é norte. pisa ou é pisa no pé. Não, o pessoal não pode, moço, levar uma pizza, pá. Pisa no diabo. Pisa na cabeça Também do pode. diabo. Pisa na cabeça do diabo também. Essa Pode, foi a pode. melhor, né? Tô muito crente, né? Tá. Bom, Karina, deixa aí umas dicas para o pessoal que vai estar nos ouvindo aí sobre evangelismo. Dicas práticas. O que as pessoas precisam fazer, saber
e levar para quando forem para o terreno. Então anota aí, gente. Mateus 28. Ou Gênesis e Apocalipse. Primeira coisa de tudo, Bíblia e oração, né? Conhece a palavra de Deus, que é o teu manual, e tem relacionamento com Deus que não tem erro, né? O Espírito Santo vai te direcionar. Sempre peça ao Espírito Santo para te trazer pessoas, peça sempre palavras de conhecimento, estude o ambiente que você está, peça estratégia, se é no teu serviço, no meio da rua, você está caminhando no seu ambiente de trabalho, sempre pede para o Espírito Santo para te mostrar o ambiente, o que tem, o que não tem, e o Espírito Santo ele vai te dizer, né, como agir, como fazer, nos momentos e na hora certa. Ter ousadia, não tem como você ter experiência em evangelismo, assim, prático mesmo, tipo, de você ir, se você não for ousado. E como cristão eu te digo, você não pode não ser ousado. Porque é meio que contra a palavra de Deus. Porque Deus fala que nós temos um espírito de ousadia. Então, existe um espírito de ousadia em você, então vai, sem medo, tá? O não você já tem. E se você receber um outro não, amém. Se receber um sim, glória a Deus, né? Mas não deixa de falar de Jesus. Eu acredito que é isso. O evangelho é muito simples, o evangelismo é muito simples. Entender os ambientes e estar preparado. E a preparação é Bíblia e oração. You love people. Yes. Love. É como se diz, né? Não tem como um pássaro voar só com uma asa, né? Normalmente tem uma pergunta que eles falam assim, o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? E aí? Sem uma ele... Esse é um ponto. Sem uma... Pode ter uma asa só. Então, não tem como, né? Não tem como. A vida do cristão é a mesma coisa. Não tem como eu ler a Bíblia e não orar. Ou orar e não ler a Bíblia. A nossa vida com Cristo é ler a Bíblia e orar, né? Porque é crescer em graça, em conhecimento, né? Não tem como ser só espiritual e não ter entendimento. E não tem como ter só entendimento e não ser espiritual. Porque o meu Deus é sobrenatural, nosso Deus é sobrenatural. Então fica essa maior dica leia a palavra de Deus, conheça o seu Deus, né? E ore e tenha relacionamento. O Espírito Santo vai te guiar, vai te ensinar. Se não for pra fazer isso, vai comer chocolate pra outro lugar, porque você não tá fazendo nada na igreja. E a última pra finalizar que eu tenho comigo e eu acho muito incrível desconfie do cristão que não lê Bíblia. Desconfie do cristão que não gosta de ler Bíblia. Isso é muito sério. Quantas vezes a gente vai na casa das pessoas e fala, eu não leio, desconfie. Não tem como. Se você não tá lendo Bíblia, você tá lendo o quê? Como eu vou conhecer o meu pai, né? Revista Maria. Então isso é muito importante para nós, principalmente para quem está no evangelismo, porque evangelismo é o lugar que você vai ser mais desafiado. Porque você vai pegar, às vezes, até uma pessoa que já foi um cristão, assim... Você tá lidando com o quintal do inimigo. Na prática, ele vai ter gente que vai falar a Bíblia de cor e salteado para você no evangelismo. E aí? Vai te colocar aí você não pode ser espiritual. Só espiritual. Você vai ter que ter a palavra de Deus em você. Porque senão, você vai ser, infelizmente, vai ser envergonhado. E aí vai entrar as frustrações. Então, é preparação. Se prepare diariamente. Lifestyle. Muito bom, muito bom. Anotem isso aí que vocês estão ouvindo, que foi muito bom. E olha, projetos. Temos muitos projetos, gente. Projeto. Brevemente aí, temos uma parceria com Christian Life. Aqui, do pessoal, gente. Para vocês que querem saber mais e tá mais pertinho da gente, né? Nos acompanhem. Acompanhando aí o evangelismo realmente na rua, diretamente, vendo como é a reação da galera europeia, da galera aqui de fora, quando nós vamos falar de Jesus. Então, a gente tá com um projeto bem bacana aí, brevemente. Não posso compartilhar muito, mas é só para deixar o gostinho de tipo, o que será? Muito bom, muito bom, muito bom. É isso aí, gente. Só isso? Bom. Não há mais? E se o pessoal quiser cortar o cabelo e receber uma oração, onde é que vai? Precisar de uma nesse momento que nós estamos gravando, eu não estou trabalhando, né? Eu vou começar brevemente, então brevemente saberão. Mas se quiser oração, vocês podem entrar no meu Instagram, Karine_Couto, me manda uma mensagem lá. KHARINE_Couto. Vamos colocar aqui depois na descrição quem foi a nossa convidada e colocamos lá o teu Instagram. Sim, senhor. Uma dica só importante, eu achei agora você falando,
Pra galera que quer se mover também no sobrenatural, né, o evangelismo. O Instagram é uma ferramenta muito legal, né? Normalmente eu jogo caixa no Instagram, caixinha, tipo... se você quer uma palavra de conhecimento, manda uma mensagem aí, tipo, a pessoa mandando nome e alguma coisa, e eu vou orar sobre aquilo. Eu sempre faço anotações e depois eu chamo o pessoal no direct e mando o que o Espírito Santo me falou. Então eu sempre tenho muito... Às vezes eu faço isso pra poder... E já tenho muitos testemunhos sobre, tipo, uau... Sabe? Legal. É legal, né? Que hoje é uma ferramenta, né? Redes sociais. E se a gente souber usar pro reino, melhor ainda, né? Muito bom. É isso aí. Muito bom. E hoje está nascendo mais um programa do Christian Life que vocês têm que continuar acompanhando, porque vai ser disso para melhor. E vai vir muita gente legal aí, hein? Vai vir muita gente legal. Muita gente Karine, legal. muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Muito bom. Obrigado, foi muito bom ter-te aqui. Foi muito bom. Muito bom estar com vocês, muito bom estar de volta. Muito bom. Você seja novamente bem-vindo a Portugal. Muito obrigada. On fire. Always. E vai em frente. Yes. Come on. Come on. É isso aí, gente. Muito obrigado pela vossa presença aí, onde vocês estão. Continue nos acompanhando no Christian Life. Eu continuo aqui no nosso Pod Gods. Não perca o próximo episódio. Não percas o próximo. Vai ser um convidado espetacular. São todos especiais. Até a próxima. Até a próxima. Ei, ô Malta, peraí. Peraí. Não se vão embora. Ainda falta o nosso momento profético aqui no nosso podcast. Que é o momento em que os nossos convidados recebem um presente profético. E também eles trazem trazem um presente profético para o nosso próximo convidado. Não percam o presente da Karine. Ô louco, leia aí pra nós agora. Leia. Número 36, gente. Que número que é? Qual número será? 37, mas serve. Se não faz servir, né? Fica andando em casa, sabe? Põe palmilha. Uma palmilha ou qualquer Põe coisa. 2 palmilhas. Ai, gente, Lê pra nós. calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da Paz. Efésios 6,15. Karine, para que toda a tua caminhada seja com os pés protegido pelo Evangelho da Paz. Que os teus ides sejam nas ruas, nas praças, nos auditórios, nos hospitais, seja nas praias, seja nas casas ou prisões. Estejam sempre protegidos, guardados e capacitados pelo Senhor. Uau! Uau, gente! Muito bom. Uau! E olha que faz muito sentido essa palavra, hein? Não é... Está numa temporada de um pouco mais maduro. de amadurecimento. Me dá um pão de queijo. Vai, é porque minha garganta é estranha. Eu vou comer um pão de queijo aqui, verdade. É, mas é mesmo. Conta aí a história. Claro. Eu também tô cheio de... É croquete. Croquete. É ruim? Pode ser da farinha, da tosse. É só os convidados que são bem tratados. Não. A gente vai ficar esperando. Eu nem me sou mineiro, nem nada. Francamente. Croquete de legumes. Só de carne ainda aí agora. Só cuidado para a roupa não estar embaixo. Tira o pão dos dentes. Patrocinado por Pão de Queijo. Ok. Não percam o extra. Pizza com... Nós teremos um momento extra, que é um momento profético, onde a Karine receberá um presente profético. E também... Estás a morrer, meu?